acho que observar pessoas e trazer o que é de natural da pessoa, do comportamento mesmo da pessoa, é o que vai fazer a fotografia se tornar uma coisa genuína, sabe? E ela veio com essa foto e falou assim, ó, sabe esse momento que você pegou meu aqui com ela? Esse momento eu bati o olho, eu enxerguei a minha mãe. A minha mãe tem uma foto minha assim, comigo no colo, dando mamar. E aí, quando ela me falou isso, eu tive aquele insight. Putz, eu não posso mais ficar copiando ninguém, eu tenho que seguir a minha cabeça. Salve, galera! Bem-vindos a mais um episódio do Pausa pro Insight. Exatamente. Olha só quem ele tá olhando pra mim pra ver o que ele fala de mim toda vez. Não, eu fico pensando, né? O que eu tô fazendo aqui. Que bom, faz só 4 anos. Vamos lá. Coisas Uma hora importantes pra você fazer. Já se inscreve no canal do Pausa, ativa o sininho. Todo domingo tem alguém do outro lado da mesa pra compartilhar vários insights com você. E hoje eu trago uma pessoa muito especial na minha vida, a Ana, que foi muito engraçado, né? Estamos na 3B Studios. E aí eu montei a 3B Studios e tinha um sócio fotógrafo, né? Eu não sou mais sócio da 3B Studios, mas então tinha o Luan e tive uma conversa com ele, né, na época, dizendo pra ele que eu tinha contratado uma fotógrafa para tomar conta do Luca, que não existia ainda, né? E os motivos pelos quais isso aconteceu. E aí até disse pra ele, o Luan é um fotógrafo de casamento. Eu falei, Luan, e se o Luca nascer num sábado à noite e você tiver num casamento? Como é que eu vou fazer? E aí, quando a Renata entrou em trabalho de parto e chegamos no hospital, ela já estava no hospital, comprovando a teoria de que eu estava certo. Foi no sábado à noite? Foi num domingo à noite. Foi. Eu falo que fotógrafo de parto é isso, né? Primeiro eu quero agradecer, né, o convite de vocês. E é isso, gente. Fotógrafo de parto, a gente é uma loucura. A gente não sabe onde que vai estar. É muito imprevisível, você não sabe se você vai conseguir ir num casamento, numa festa de família, numa viagem. Então, você precisa estar sempre disponível, sempre com a agenda possível ali, né? Então, você vai fazendo seus remanejamentos, é uma loucura total. E aí, no dia do nascimento do Luca, eu já estava fazendo um parto lá, já estava acontecendo um parto de uma outra pessoa. E eu saindo já tinha acabado, né? O bebê já tinha nascido e tive a sorte de já estar ali quando a Rê chegou, né? E foi muito legal, porque o Vitor falou, oi, como é que aconteceu? Como é que você tá aqui? Como que você já tá aqui? Do nada. Eu tô lá, ela, não pega esse tipo de quarto e faz isso. Eu falei, E aí meio que eu me Como sinto, assim? eu sou muito assim, nessa jornada a gente vai desenvolvendo um pouco dessa coisa de ter dicas para dar para a família. Então, quando você encontra a família já ali no hospital, você já começa a dar dicas. Ó, pega tal quarto, se tiver como você fazer um upgrade, você faz, porque tá num quarto coletivo não é tão legal, né? E aí a gente vai dando dicas e tudo. Claro que ali é um momento delicado, né? Eu falo que partos são muito imprevisíveis mesmo, cada situação é uma situação. É único, né? Tem vezes que a gente encontra ali com gestantes que estão já na partolândia, né? No momento ali de transição para o expulsivo. Mas tem momentos que você encontra também a família que tá indo, parecendo que tá indo para uma festa, Como né? chama? Partolândia e expulsivo. Isso, é a fase ali que a gente... O que é partolândia? Vamos por partes. Não, é que o nome é bonitinho, né? Um é partolândia, o outro é expulsivo. Porra, como que a criança fez pra merecer ser expulsa? Gente, o momento do parto, né, ali, a gente tem várias fases que... Eu não sei muito bem explicar, que eu não sou uma doula. Mas é um termo técnico, médico? Não, isso é... A gente costuma usar como o momento que a gestante já não tá conseguindo ter noção de mais nada, ela não sabe, ela entrou num universo paralelo. Já. Ela tá consciente, mas ela tá num universo paralelo, né? Como se ela estivesse vivendo ali já uma jornada que todo mundo conversa com ela não responde. Às vezes ela tá num estado muito nervoso, num momento de não saber... Desconectou. Ela não sabe responder por si mesma, né? Ela começa a pedir pro marido, responde por mim que eu quero cesárea, mas ela nem quer, ela pediu que ela não quer cesárea, só que aí ela, nesse momento que ela tá num nível de dor, amor de Deus. Aí ela fala, pelo amor de Deus. Umas não pedem, mas entra em transe ali. Então, tipo, você fala com ela, não escuta, ela não enxerga. Muitas, a hora que passa ali o momento que o bebê nasce, aí elas falam, Ana, oi, você tava aí.
tempo todo. Tipo, não te vi. E esse momento sabe? que ela entra. E às vezes, eu imaginava isso. E às vezes passam 14 horas de parto, então é um tempo muito grande ali, né? E a partolândia a gente fala que é ali no 7, 8 de dilatação, né? Que tá ali já no momento pra ir pro expulsivo. O expulsivo é com 9, 10 de dilatação. É que um termo é fofo, né? Partolândia, o outro é esquisito, né? Muda esse negócio, chama de Nacilândia. É como se fosse um lugar que a gestante vai. né? Partolândia. O expulsivo já sai moleque. É muito Ana, isso. a gente já começou falando das coisas, mas eu queria dar alguns passos atrás. Aham. Eu queria entender de onde você é, como que você começou a vida, o que você imaginava ser, pequena, talvez não seja fotógrafa, e quando que a foto entrou na sua vida. Acho que essa é uma coisa legal de saber. Legal. Então, eu falo que eu acho que eu já nasci artista, assim, sabe? Eu sempre gostei, eu sempre fui aquela criança que inventava, que pintava. Minha mãe é professora, meu pai é metalúrgico, né? A gente é de Franca, nasci aqui. A minha mãe é de Biraci, de Claraval, aquela redoma ali, ela morou na roça, aí depois veio pra Franca na fase ali da adolescência, trabalhar e estudou, fez magistério. E a minha mãe sempre trouxe muita referência da educação pra nós, né? Então, nós somos em 3 irmãos, eu, um menino e uma menina, né? Que é meio que uma escadinha, eu sou a mais velha. Que tá grávida, por sinal. A minha irmã tá grávida, isso. E aí, assim, minha mãe sempre quis que a gente fosse pra essa veia da educação, né? Ela achava que... Porque quando eu tinha 3 anos, minha mãe montou uma escola. E essa escolinha começou em casa e é até engraçado porque a gente volta na cabeça, assim, as lembranças do meu pai saindo para trabalhar, que ele trabalhava aqui no distrito, na época numa fábrica, e aí ele saía, tipo, 5h30 da manhã, ele tinha que pular os colchões, porque na sala de casa já tinha chegado várias crianças. Minha mãe tinha, tipo assim, 10 que ela já recebia ali na sala pra atender, né? E aí foi crescendo, foi surgindo muita criança, aí dali a pouco não dava mais dentro de casa. E os vizinhos começaram também a denunciar. Ó, essa mulher tá cuidando de criança em casa. Rapaz. E aí foi onde que, nisso, a minha mãe se viu obrigada a crescer, aí ela comprou um terreno, e aí eles ficaram muitos anos ali para construir a escola. A escola ainda existe, tem 26 anos, né? É uma escolinha pequena, de bairro, hoje minha mãe tem 58 crianças. E na época, assim, minha mãe sempre falava, ó, quem vai tomar conta da escola é você, ou é seu irmão, ou é seu irmão. Um dos 3... E ela obrigou a gente a fazer pedagogia. Então, todos nós temos pedagogia. Que legal. Todos nós. Porque ela falou assim, ó, todo mundo tem que ter pedagogia na vida. E meu pai falava, e todo mundo tem que ter administração. Só que a gente não fez administração. Concordo com ele. E aí assim, eu me lembro de ser uma criança muito feliz, brincar muito com todo mundo no quintal. Minha mãe nunca deu tela pra gente, então a gente tava sempre criando as coisas, né? Então a gente sempre pintava, né? Sempre moldava, ela deixava a gente fazer muita coisa com arte, né? Então acho que ali a arte sempre teve muito presente comigo. E aí depois a gente cresceu, seguiu outros caminhos. Eu, na fase ali de escolher para onde que eu ia, eu queria muito, assim, ser psicóloga. Eu achava que eu tinha que fazer faculdade de psicologia. Entrei com 17 anos e fui fazer psicologia. Tua cara, psicologia. Mas aí, assim, eu falei... no meio tempo ali, muitas coisas aconteceram. E eu falava, gente, como é que eu vou fazer depois? Porque eu não me vejo clinicando, atuando nessa área e tudo mais. E aí eu segui para a área da música. Então eu fui fazer faculdade de música. E concluí. Fiz a faculdade de música. Onde você fez? E fiz um claretiano de Batatais. Legal. E aí foi muito bom a música, porque eu entrei na prefeitura, fui dar aula, Que instrumento que era? Piano? Não, eu dava aula de musicalização infantil. Então era assim, tudo. Violão, tocava ukulele com as crianças. Mas a faculdade não tinha nenhuma habilitação. Não a era Unicamp, próprio. se não me engano, tem por instrumento, né? Não era próprio para seguir um instrumento só, não. A gente... era mais voltado à musicalização mesmo, à educação musical.
E aí, assim, fiquei por um tempo ali e tal, seguindo essa área da educação, né? Chegou um tempo, minha mãe falou, ó, vou precisar de uma coordenadora, então vem pra cá ficar junto comigo. Fui pra lá. E quando que a fotografia surgiu, assim, nesse meio tempo? A minha irmã foi fazer 15 anos, minha mãe contratou um casal que eles... Hoje eles não são mais fotógrafos, eles são, porque quem é fotógrafo é pro resto da vida. Mas eles não atuam, né? Não levam como profissão. E na época, eles, assim, falaram assim, ó, a gente tá montando uma loja aqui perto da escola, né? Na época, assim, a escola hoje sempre foi ali, né? No Vera Cruz. E a loja deles era Leporácio, então era muito próxima ali do bairro. E aí ele falou assim, ó, eu preciso que você me indique, né, adolescentes, falou pra minha mãe, preciso que você me indique adolescentes, né, que queiram aprender fotografia, porque eu tô buscando ter ali junto com a gente na loja, né, umas crianças, uns adolescentes que queiram aprender, uns assistentes pra também trabalhar, né. E aí, isso foi muito bom, porque aí na época minha mãe contratou eles pra fazer o 15 anos da minha irmã, né? Que eles eram pais de alunos ali da escola, então tinham 2 filhos lá. E aí eles meio que fizeram essa pergunta, essa troca ali e tal. E aí minha mãe falou, ó, as 2 meninas, né, tanto a Duda quanto a Ana, elas podem ficar lá com você, eu até acho bom, porque ocupa a cabeça, nananã. Aí ele falou, ó, só que aí eu preciso que você compre uma câmera. Compre uma câmera e as 2 dividem, elas usam a mesma câmera. A mãe dela trocou a cobertura de uma festa de 15 anos por 15 anos de trabalho escravo das 2 meninas, entendeu? Eu acho uma troca justa. Não foi bem assim, não, mas é mais ou menos. E aí, o que aconteceu? Mais ou menos. Eu acho justo. E aí, o que aconteceu? Na época, minha mãe comprou, né, ali aquela câmera de entrada, então era uma Nikon D3100. E aí, foi a primeira câmera que eu tive contato, assim, que foi uma câmera profissional mesmo. E aí, o fotógrafo ali, né, ele foi muito bacana, porque ele teve uma metodologia muito encantadora pra gente, né? Então, ele levava a gente no meio da avenida e falava, ó, eu preciso que vocês regulem a luz nesse horário agora para o céu ficar azul. Então, vai fazendo aí a configuração que vocês quiserem, e aí eu vou já falar sobre a regra de 3, e a gente vai conversando. Então, a gente pegava na mão e já fazia, não era aquela coisa teórica, chata, de, ó, é isso. Então, eu nunca passei por uma escola de fotografia que eu sentasse... Ele ensinou vocês a fazerem. Sim, e ele falava, ó, agora à noite, como é que a gente vai destacar essa cor? Como é que você vai pegar a luz desfocada? Como é que você vai fazer? Então, era uma câmera de entrada, mas a gente explorou tudo que tinha nela, sabe? E ele foi muito certeiro, porque aí ele levava a gente nos 15 anos, nos casamentos, então a gente ia junto. E aí, durante o momento dele fazendo, a gente ia observando, né? Eu pegava ali, ficava nos bastidores mexendo, aí ele chegava perto, ó, tá vendo por que ficou estourado? Por causa disso. Ó, tá vendo por que tá escura? Vou te mostrar por quê. Aí a gente ficava achando ele assim, uou, sabe? Um deus da fotografia, porque ele sabia muito e isso encantou, né? A minha irmã, ela já não quis seguir, porque ela gostava mais de ser fotografada, né? Não de estar ali registrando, né? A Duda sempre foi muito disso, assim, de gostar, de pose, de não sei o quê. E aí eu já queria sempre estar explorando cada vez mais. E isso me tocava num lugar que eu não sabia explicar, assim, sabe? Que era algo que eu via que eu queria levar comigo. E na época fazendo faculdade e já atuando, já trabalhando, aí eu sempre tinha a fotografia como meio que uma muleta. Então, final de semana, eu pegava aniversário, eu fazia batizado, fazia ensaio externo, e assim, ó, fazia externo por R$150. Sabe? Falava, ó, me paga só a gasolina que eu vou. Porque eu gostava. Então, tipo assim, chovia, aí o que eu gostava mesmo, que eu queria que molhasse, porque aí ficava tudo muito verdinho. E, sabe, eu tinha aquela coisa assim, não, vamos, mesmo que tá chovendo, vamos fazer a arte pela arte mesmo. Tudo. Então, assim, pra mim, era muito especial só pegar a câmera e ir.
E aí eu era muito imatura, então às vezes eu esquecia cartão. Às vezes eu tava já lá no casamento, eu ligava, mãe, pelo amor de Deus. Mãe, pelo amor de Deus, esqueci um cartão. Esqueci um cartão. Ou então, mãe, pelo amor de Deus, tá acabando a bateria, tá com um pontinho só, coloca a outra bateria carregar que eu esqueci a outra. Então, assim, minha mãe ficava louca, porque eu era muito imatura, mas eu queria fazer acontecer. Então, assim, era aquele caso. Que doideira, todos os fotógrafos passam por vários perrengues. Isso é muito comum. Mas quando é imaturo, a gente aprende. É normal, né? Mas a gente aprende. Duro é quando não é, né? Então, a gente aprende com a vida, né? E aí, assim, hoje, né, fazendo uma retrospectiva, eu consigo saber que a fotografia sempre esteve ali. Porque eu vejo muito, assim, as referências, né? Igual na casa dos meus pais sempre tiveram caixas e caixas de foto. Então, a minha mãe tem uma caixa de sapato para cada filho que nem fecha, que é mais de 1000 fotos dentro de uma caixa. Então, ela vai guardando essas fotos reveladas numa caixa. Então, a gente tem álbum, a gente tem porta-retrato nas paredes. Eu vou na casa da minha avó, tipo assim, então... um cômodo só de foto ali nas paredes. Então, assim, a gente tem muita referência disso. E uma coisa que eu observo muito hoje é isso. Você chega na casa da família, você não vê mais, né? Porta-retrato com digital, foto. Né? Você não vê. E isso vai se perdendo, né? Eu ganhei Dia dos Pais uma foto que você fez, minha e do Luca. E lá, no porta-retrato. Então, é raro ver. Eu tenho algumas importante. em casa, eu gosto. Eu falo que a foto, cada foto que você vê, ela vai te contar uma história. Ela vai te levar para um momento vivido, né? Para uma lembrança que de algo que aconteceu. Então, a gente tem foto assim, ó. A gente tava brincando de mangueira, minha mãe ia lá e tirava foto. A gente tava cortando o cabelo, a franja, minha mãe tirava uma foto. Pra contar essa história depois. Claro que depois a gente, né? Mas a gente tinha foto pra hoje saber daquela história, né? Igual assim, minha mãe achava bonitinho, todo mundo sentado, ela ia lá e tirava uma foto. Menino fez uma arte e tirou uma foto. Então, o que aconteceu com o tempo, né? As pessoas perderam isso, né? De documentar o que aconteceu através de uma foto. Eu acho que hoje tá muito fácil, né, Ana? Acho que quando a câmera veio para dentro do celular, mudou. Eu acho que muda um pouco a dinâmica, né? Porque hoje, antigamente, eu lembro, tô com 39, sou bem mais velho que você. Eu lembro de ir pra praia e a gente tinha um rolo de filme de, tipo, 18 poses pra viagem, entendeu? E hoje tirar 18 fotos... Numa entrevista de meia hora do Pausa, você tirou 18 fotos. Não, se faz em um segundo. Porque você não tem mais aquela demanda pela excelência, né? Então, antigamente, tirava foto na praia, reunia o pessoal. Minha mãe é ótima fotógrafa, né? Ela adora cortar o pé das pessoas e mostrar o céu, né? E aí tirava foto e você ia saber que deu errado só depois. 2 meses depois, que ela tinha que completar aquele filme... Pra tirar todas as fotos, aí mandar pra revelar lá na Fuji em Ribeirão Preto. Pra ver se revela. Pode não revelar. E assim, mudou, acho que essa dinâmica mudou bastante e muitas pessoas não valorizam isso hoje. Né? Eu fiz faculdade de design de produto e a minha turma na Unesp foi a última turma que teve foto manual. Então eu sei revelar a foto. Eu vivia dentro do laboratório revelando foto, que é uma outra dinâmica muito legal, porque você conseguia, na revelação da foto, mudar mais coisas ainda do que quando ela tinha sido feita, né? E eu descobri que eu não tenho olfato pro revelador. Eu não sinto o cheiro do revelador. As pessoas passam, tipo, 2 minutos no laboratório e vai embora. Eu ficava o dia inteiro e não sentia o cheiro do revelador de foto. Isso fala muito sobre você. É muito doido. Pois é, maluco. E eu acho que mudou um pouco a dinâmica por causa disso, né? Hoje é muito fácil, né? Eu faço com o celular mesmo. Pra que ter uma fotógrafa pra poder documentar o parto do meu filho? Até você ver o material que ela faz. Até você entender que não é foto, não é só o registro da cena. Que eu acho que esse é o olhar da Ana, que eu acho que é o grande diferencial, entendeu? Existe uma estética própria e existe um jeito de captar a cena que você consegue fazer. Quem valoriza a arte, quem gosta disso, não tem como não se encantar, entendeu? Legal. Então, Vitor, essa parte da questão do olhar, né? Como que isso
faz total diferença, né? Porque eu vejo até nisso as referências do que eu vivi, da minha infância, das referências que eu tenho de casa. Porque minha mãe, ela era muito assim, de buscar o que tá acontecendo sem pose, sabe? Ela não era aquela mãe que levava no centro, na telefoto ou nos outros estúdios que tinha, pra fazer aquela foto na frente de um pano pintado. Clichê. Né? Ela nunca foi essa mãe. Ela sempre fez ela e minha avó, sabe? Tava sempre ali com uma câmera Cybershot pequenininha ou aquela de filme no punho, andando pra baixo e pra cima. Tava sempre na bolsa. Minha avó tava no ônibus, ela tava com a câmera dentro da bolsinha dela. Então, tipo assim, tava passando debaixo da roleta e tem foto. Nossa, sabe? Então, assim, isso é uma coisa que hoje eu busco muito trazer pra minha fotografia. Que seja algo documental. Então, eu gosto muito de observar as pessoas, sabe? Como é que a pessoa mexe na mão, tá parado, tá aqui mexendo, essa é uma mania sua. Eu vou registro, sabe? Eu começo a observar como é que a mulher, ela toca no cabelo. Então, eu quero pegar um pouco disso, porque isso é o que vai trazer a naturalidade pra foto, sabe? Uma mania de uma criança, sabe? De coçar a perna ou de balançar a perninha. Eu busco trazer isso, porque eu acho que observar pessoas e trazer o que é de natural da pessoa, do comportamento mesmo da pessoa, é o que vai fazer a fotografia se tornar algo que vai você olhar e vai ver que é uma coisa genuína, sabe? Chegou um momento na minha vida, na fotografia, que eu me senti muito bloqueada. Que eu me sentia assim, eu falava assim, gente, eu não... Será que é isso mesmo? Acho que eu vou largar a mão de tudo, vou parar de fotografar, vou voltar da aula. Por conta da comparação. O fotógrafo, e eu acho que todo artista, a gente passa por crises, né? A gente tem momentos que a gente pensa assim, nossa, não sei se é isso que eu quero, porque será que eu tô fazendo diferença no meu trabalho? Você é empreendedor, qualquer empreendedor, não é só artista. E a gente, assim, às vezes, sentir que tá muito monótono, ou você começa a comparar. Você cai na mesmice. Você começa a entrar nas redes sociais, e aí você começa a ver, eu queria fazer a cor desse fulano, queria fazer desse jeito. E por que o meu trabalho não é assim, do fulano é? E aí, teve um momento que eu tava tão viciada num fotógrafo em si, e eu tava ali olhando o perfil dele, sempre querendo copiar, que eu fiz um ensaio quase todo igual. Que eu falei, eu quero fazer um ensaio com essa família. Eu chamei a família, falei, vou fazer um portfólio, quero fazer com vocês essas fotos. E aí eu cheguei na casa, e aí eu começava a abrir ali as fotos do perfil do cara, e eu falava assim, vamos fazer essa foto, vamos fazer essa foto, vamos fazer assim. E aí começou a ficar chato. Aí eu falei, quer saber? Vou fechar esse celular aqui e vou fazer do meu jeito, porque tá estranho. O povo tá achando que eu não sou profissional, porque eles estão vendo eu copiando aqui. Eu já comecei a sentir um clima estranho ali nessa experiência desse ensaio. E aí, quando passou, né, ali que acabou tudo, que eu fui embora, aí eu voltei... Parece que pior, sabe? Um sentimento assim, não ficou do jeito que eu queria, eu devia ter copiado, nananana. Aí, beleza. Tratei essas fotos, mandei. E aí, depois a mãe, nossa, ela falou, Ana do céu, eu nunca imaginava ter fotos assim. Só que aí ela veio com uma foto, que era uma foto que eu peguei da minha cabeça, despretensiosa, que não era nada a ver com o estilo do cara. E ela veio com essa foto e falou assim, sabe esse momento que você pegou meu aqui com ela, com a filhinha dela sentada no sofá, ela tava dando um mamar ali na hora, e eu quis registrar, porque eu achei bonito ali. E aí ela falou, esse momento eu bati o olho, eu enxerguei a minha mãe, porque eu tô muito igual a minha mãe. A minha mãe tem uma foto minha assim, comigo no colo, dando mamar. Então, assim, eu vejo muito a minha mãe nessa foto, então essa foto me emocionou. E aí, quando ela me falou isso, eu tive aquele insight de pensar, putz, eu não posso mais ficar copiando ninguém, eu tenho que seguir a minha cabeça. Porque quem copia não é artista. Eu
pensei nisso na minha cabeça, sabe? E aí veio isso e me virou uma chave. E aí eu parei de ficar com essa coisa, sabe? E eu sou muito ligada com Deus no sentido de pedir sempre para que o meu trabalho toque as pessoas. E aí eu lembro que eu orei e falei assim, Senhor, se for da tua vontade, tira de mim essa inveja. Porque eu falei assim, isso é uma inveja. Tira de mim isso de querer copiar as pessoas, de querer ficar olhando o trabalho do cara e querer copiar, fazer igual. E me ajuda a entender qual que é a minha identidade, o que é que eu faço de diferente. Me ajuda a minha fotografia a tocar de alguma forma e ser um propósito e que quem veja minha fotografia seja uma viagem para aquele lugar depois, né? Viu a foto e ela consiga voltar no tempo de alguma forma. Né? E aí Deus falou comigo no meu coração, eu já te mostrei. Então, para mim, isso foi um sinal, né? Ela ter se visto como sendo a mãe dela. Na foto genuína sua. Isso. E aí eu falei, Deus, faz meu trabalho ser genuíno. Então, essa é a palavra. E né? E aí a gente vai buscando. Eu sou muito, eu sou muito de ficar me cobrando no sentido de eu tenho dificuldade de aceitar elogios, eu tenho essa trava dentro, sabe? Ainda. Elogio e presente você só aceita. Você não reclama. Eu ainda tenho essa trava. Tem muita gente que tem essa dificuldade. Mas o lance que eu penso inclusive, eu quis trazer a Ana no Pausa também, primeiro para que mais pessoas conheçam o seu trabalho, que na minha opinião é excepcional, né? Foi uma escolha, eu não podia errar nessa escolha, né? Eu que sou amo a parte estética, né? Venho também de artes, entre aspas, né? Eu valorizo muito a parte estética, tanto que a gente fez uma festinha do Luca em Ribeirão e ela não podia ir. Ela tinha um compromisso no dia. Não sei se você viu, eu nem postei as fotos da festa de Ribeirão, porque foi um registro do momento, né? Não foi a essência que ela captura sempre, né? Mas o que fez eu gerar o convite para você, pro Pausa, também, além disso, né, foi um papo que a gente teve no ensaio de Natal. A gente estava fazendo as fotos de Natal, né, e eu queria que você comentasse sobre essa dinâmica que você faz hoje em dia, né, porque você tem clientes que vêm como a gente veio, né, que você acompanha desde a gravidez até a criança nascer, completar 1 ano, etc. E spoiler, eu espero que isso aconteça por mais vezes, pelo amor de Deus, tá? Pelas datas todas, mas como que é esse dinamismo que você faz? Porque você tem, por exemplo, ensaio de Páscoa, você deve ter namorados, eu não sei se tem, enfim, mas você cria umas dinâmicas, que nem Natal. Ela montou um cenário inteiro de Natal e as pessoas vão fazer os ensaios de Natal, né? São vários durante o ano. Como funciona isso, Ana? Como é que você monta esse calendário? Como é essa organização que você faz? Para gerar uma demanda, né? Então, hoje em dia eu trabalho tanto com o acompanhamento, né, que é ali eu falo que é o nosso pacote jornada, que é o pacote que mais vende dentro do estúdio, que ele acompanha desde a gestação, o parto, aí tem o flash, que é um ensaio que a gente faz em casa nos primeiros dias de vida do bebê. Então, é um flash mesmo, 20 minutos, 30, eu registro o que tá acontecendo, o bebê no quartinho, o detalhe do quarto, porque eu falo sempre que o quarto ele vai desconfigurando, né? Dali a pouco o berço vai pro quarto do pai, a banheira que tava no banheiro vem pro quarto, então vai desconfigurando. E esses detalhes, né, do bebê ali, os primeiros dias. E aí depois a gente tem o acompanhamento trimestral, que vai de 3, 6, 9, 12. Por que eu não faço mensal? Todo mês o bebê, né? Porque eu falo que mensalmente a gente cansa o pai e a mãe de estar tendo que organizar aquele rolê todo para ir pro estúdio. E também eu acho que os saltos de desenvolvimento do bebê são trimestrais, né? Então, acho que isso é o mais importante de estar registrando ali essa fase de crescimento até o 1º ano. Depois desse acompanhamento, a gente tem os que acontecem durante o ano, que são datas comemorativas, né? Então, o que eu trabalho mais é aqueles, né, que mais vendem, né, que mais são comerciais.
que no caso é a Páscoa, Dia das Mães, e Dia dos Pais a gente não faz tanto, porque não é todo pai que quer fazer, e acaba que a gente vai investir num cenário, numa coisa elaborada para o pai não ir. Então eu falo que o Dia das Mães é o que mais vende e tem o Natal, que é excepcionalmente assim o mais elaborado do ano. Eu busco sempre trazer cenários que são o mais significativos possíveis, né? O que vai trazer dentro desse cenário um significado, uma coisa por trás. Então, eu não gosto daquele cenário montado temático que é muito sem sentido, assim, tipo, personagem, ou que vai ser aquela coisa muito temática zona, assim, tipo, que tem o Papai Noel, que tem não sei o quê, não é isso que a gente quer, sabe? A gente quer sempre trazer uma essência por trás, um significativo sutil, né? Que seja despretensioso e que seja, assim, algo leve também e que é atemporal, assim. Pro resto da vida você vai ver, vai achar bonito e vai ter um significado por trás, né? Então, igual ano passado, a gente quis trazer algo que fosse como se fosse um café da manhã na cama, e que eu tive a parceria collab com a Duck Bill, foi muito legal, sabe? Eles levavam um cookie quentinho na hora, então, tipo, era uma experiência muito bacana para quem tava vivendo. Então, os ensaios no Estúdio na Foto, eles sempre trazem uma experiência, né? Esse é o princípio de tudo. E a experiência esse ano foi que a gente quis trazer algo meio folk, meio indie, algo meio voltado a uma estética boho, chique. Então, era mais folhagens secas, mais botânicas. E aí, quando eu pensei na collab, eu pensei na Bianca. A Bianca é uma designer floral, botânica, excepcional também. Tem um trabalho maravilhoso em Franca. E ela, nossa, é incrível. E aí, assim, quando eu lembrei dela, eu falei, eu quero você junto esse ano no meu Natal, decorando o estúdio. E aí, a experiência que a gente quis trazer é justamente essa da família chegar e já ver que não é um cenário pretensioso de Natal, que é algo mais natural e delicado. E aí, no final do ensaio, sempre a gente serve um café, aí a gente senta, conversa. E eu sempre trago uma dinâmica de ensaio que a família se sinta à vontade para bater um papo, como se ela estivesse entrando na sala da casa da avó. Então, eu gosto de trazer essa referência porque eu gosto de trazer isso como a experiência que eu vivi a vida toda, de chegar na casa da minha avó, ela abrir e sempre ter um café, uma bolachinha, um negocinho, e aí sentar os netos ali, bater um papo, conversar, e ela ia tirando foto. E ela ia registrando isso. Então, eu gosto de que a família chegue, e claro que não é sempre lindo, maravilhoso, assim. Né? Tem criança que às vezes chega fora da rotina e aí chora, tá criança com sono. Que pega a bolinha do Papai Noel e quer quebrar no chão. Sabe? Então não é. Sabe aquele globinho bonitinho de vidro? Sim. Pois é, né? Esse ano nós tivemos 3 globinhos. Né? Maria que sabe. Eu não quebrei. O Lucas até agora. Nenhum. Até agora. A Maria, ela fica rindo, porque ela acaba de sair uma família, ela fala: essa família. Viu? Me conta uma coisa. Conta um perrengue. Sem contar a pessoa, lógico, mas vocês choraram de rir depois. Olha, tem muitos, né? Chorar de raiva também, sei lá, pode ser um perrengue qualquer. Tem muito perrengue. O que nós contamos? Eu não sei, agora não me vem na mente assim, uma coisa muito... Mas a gente ri muito dos comportamentos, né? Porque tem família que às vezes vai muito fora da casinha, né? Tipo assim, que a mãe quer fazer muita foto e a criança não aguenta mais, já tá puxando pra ir embora, caindo pro chão, sapateando, né? Aquele pai que já foi forçado a fazer foto e que não ria na foto? Todos eles, né? A maioria, né? São, assim, quase que 99% dos pais vão obrigados para fazer foto. Mas eu acho que eu desenvolvi uma forma que depois que o pai quer voltar depois, sabe? Ele vai arrastado, mas depois os outros ensaios são mais tranquilos. Porque aí ele vê que não é um bicho de 7 cabeças. Porque o ensaio no estúdio, né, lá com a gente, ele é um ensaio rápido.
Então, ele é, assim, no máximo 40 minutos. Às vezes, atrasa um pouquinho, 50 minutos, mas, assim, não é aquele ensaio que o pai fica, ai, meu Deus do céu, não vai acabar nunca. Você não fica o período inteiro, então. Você faz um ensaio de 1 horinha no máximo ali, você já entrou, fez o ensaio, tomou café, tchau, obrigado, vamos pro próximo. Isso. E, assim, durante o ensaio, não é aquela coisa forçada. Eu falo, ó, vem aqui. Aí a gente conversa uma coisinha, tira aquela foto ali. Quando vê, já acabou, sabe? E o cenário é o mesmo cenário, assim. Se for no dia lá, todo mundo tira foto, é o mesmo. Você faz uma adaptaçãozinha, uma coisa ou outra, mas é o mesmo cenário que tá ali. Sim, das datas comemorativas, sim. Sim. Né? Sim, claro. Ela monta o cenário todo para aquela data. Aquela data. Só que o legal ali também é que a gente monta e desmonta, né? Então a gente monta e desmonta o cenário, porque eu não deixo de atender as gestantes. Ai, não é porque ela tá gestante em dezembro que ela não vai ter o ensaio dela, coitada. Pensado nisso, é verdade. Então, assim, isso é uma coisa que eu acho muito injusto. Igual, já tive amigas que ficaram grávidas no período aí, igual a minha irmã, por exemplo, grávida no período de novembro, dezembro, que é o Natal lá no estúdio, né? O auge do Natal. Aí você desmonta tudo e aí eu desmonto tudo, a gente joga tudo para um canto, vai guardando um pouco de coisa, e aí acabou aquele ensaio ali, volta tudo de novo. Para esse ensaio da gestante, ele é personalizado também, o cenário, ou você tem um padrão que é para toda gestante? Não, eu busco muito mudar isso, porque eu não gosto de todas as fotos iguais, sabe? Eu trago os elementos ali que já compõem ali no estúdio. Mas um detalhe ou outro você muda. Mas eu mudo muito, assim, eu vou saindo um pouco fora da caixinha. Eu sou uma fotógrafa que eu não gosto sempre de fazer ensaios no estúdio, assim, não fico aquela coisa viciada ali no meu estúdio, não. Você roda. Eu gosto de ir na casa da pessoa. Então, eu gosto de fazer foto, às vezes... minha casa é simples, Ana, não sei o que, não sei o que. Mas, até uma rachadura da parede, pra mim, vira uma... Pode servir pra alguma... Uma foto incrível, assim, pra mim, sabe? Fala um negócio pra mim. Você tem diversas gestantes e essas gestantes uma hora vão parir. Pode acontecer que nem deu certo no fluxo lá de nascer um e o Luca resolver nascer em seguida. Mas já aconteceu nascer... Tipo, tô indo. E é um aqui, outro lá. E aí, o que você faz? Eu tenho minha backup, né? Que é uma outra fotógrafa. Mas já aconteceu? Já aconteceu. Você não programa isso. Uma fotógrafa. Imagina que no momento que seu filho resolveu nascer, tem outra Esse ano nós tivemos 2 casos. E aí, assim, eu sempre falo que aquela que fechou primeiro comigo é a que eu vou. E aí a outra não vai ficar sem registro. Eu ia te perguntar justamente isso. Não, a outra não fica sem registro. A ordem na minha casa faz total sentido. E aí na hora que você fecha, já fala assim, eu sempre falo. Falo, ó, tem uma que fechou próxima à sua data. Se acontecer... E a gente tem tudo isso em contrato, tudo certinho. A minha fotógrafa backup hoje, ela é uma fotógrafa que, além dela inicialmente ser minha amiga, eu treinei ela, mentorei ela. Então, ela é muito preparada para esse caso. Então, ela tá sempre com tudo pronto, sabe? Precisei dela, dou um grito, ela vai, sabe? E ela vai, faz como se fosse eu. Ela tem muito meu olhar. Mas a edição depois é tudo minha. Eu gosto de ver foto por foto. Uma coisa que eu gosto de deixar também falado, que eu sinto que é um diferencial do meu trabalho hoje em Franca, é que a gente entrega tudo. Então, eu não mando foto para a pessoa escolher, sabe? Seleciona para mim 20 fotos. Você já faz tudo. Eu prefiro editar tudo. E aí, onde que entra uma questão... E aí, um certo ponto da edição que eu queria te falar, te perguntar. Levantar um ponto. A gente vem em um momento agora de inteligência artificial. Eu tenho visto entrar algumas empresas na consultoria comigo que a primeira foto da empresa é uma mulher com IA usando a roupa. Eu falei, a primeira coisa que você tem que fazer, tira essa foto. A primeira objeção do cliente já é se você vai receber o produto em casa ou não. Mas uma foto com IA, automaticamente eu sei que eu não vou receber o produto. É um golpe mesmo, né? Exatamente. Mas a gente tem uma época agora em que a edição de foto é cada vez mais fácil, né? Você testa com o iPhone agora, você tira a foto e você circula a pessoa e fala, tira essa pessoa daqui. E ele já edita. E o que eu gosto muito do seu trabalho é que você trabalha com pouquíssima edição de foto. Saiu, não funcionou. E aí eu queria, tipo assim, da onde surgiu isso, né? Porque é muito, você clica e tem um baixíssimo nível de retoque de foto, assim. Que eu valorizo muito. A gente pode achar ruim. Nossa, podia ter consertado muita coisa, mas eu acho que vai tirar a essência. Vai ficar artificial. Né? Da onde veio isso, Ana?
Eu não gosto daquela foto editada que você olha e você bate o olho e vê que foi muito, muito editada mesmo. Eu gosto muito de uma fotografia documental. Então, a referência da foto natural e o mínimo de intervenção e edição, ela vem muito da fotografia documental, né? Da gente buscar o real, a veracidade. Então, você vê a foto de uma forma que vai ser gostosa de ver. Eu não sinto aquele prazer de ver uma foto que tá muito editada. E aí, eu vejo isso muito, que o meu cliente talvez não vá gostar também. Então, eu falo assim, ó, o cliente, a família, para vir fotografar comigo e gostar do meu trabalho e se identificar, ele tem que ter isso, sabe? Ele tem que pensar dessa forma. Ele já viu o teu trabalho, ele já sabe que teu trabalho tem aquela entrega. Mas então, se ele ainda- quiser uma coisa muito cheia de edição, ele provavelmente não vai te procurar. Mas tem muita gente que contrata... Que pede pra retocar ainda mais. Que me contrata esperando que vai receber isso. Ainda tem Na hora muita que você gente entrega, daí você volta e edita de novo, você fala, não, é Não, assim, obrigado. aí eu sou muito clara e muito sincera de falar, ó, o meu trabalho não é assim, né? Claro que a gente tenta ao máximo agradar todo mundo, mas eu já pus isso na minha cabeça, que não é todo mundo que a gente vai agradar, em todos os aspectos da vida. Então, se a pessoa ela não gostou, não era aquilo que ela esperava, ela não vai fotografar mais comigo, não vai vir mais pro estúdio, não vai me contratar mais. E pra você é bom também. Porque você passa uma peneira, né? Você faz, você faz o filtro de quem é que você quer como público. E aí, meu público hoje, ele já sabe que é assim. Então, eu nunca vou tirar a pinta, ou a cicatriza, os poros da pele da pessoa, deixar a pessoa com a pele A rachadura lisa. da parede você vai deixar que nem se falou. Eu vou deixar a rachadura da parede. O que vai me incomodar ali na hora que eu estiver vendo é o que eu vou tirar. Mas não é tudo, porque eu gosto do real, da veracidade da fotografia. Então, tem muito disso já dentro da minha identidade. Uma fotografia que vai puxar isso, né? Igual, não faria sentido, um bebê nasceu, a foto tá lá com o bebê todo com vernix, que é aquele sebinho que o bebê nasce. Não faz sentido pra mim eu tirar o vernix, passar uma edição. Talvez vai incomodar. Que parece que nasceu penteado já. Então, talvez vai incomodar uma pessoa que vai ver aquela foto e falar, nossa, bebê sujo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Você viu de onde Mas saiu? o que aconteceu. E aí, que história que eu quero contar pra essa criança depois no futuro? Que nasceu daquele jeito. Mesmo que seja uma reação impactante, é o verdadeiro. Então, por que eu vou mudar, alterar, sabe? Então, acho que isso vem também muito da minha criação e a minha intimidade com Deus também. Eu vejo um pouco disso, sabe? Que eu sou muito... Eu sou cristã e tenho muita fé de que Deus não ama isso, sabe? Que a gente fique alterando tudo e mudando tudo, né? Então, acho que o quão mais puro, genuíno, verdadeiro for, eu acho que traz isso um pouco também. Com relação à vaidade, né? E aí eu gosto muito também de falar sobre essa questão da IA, porque a IA hoje, ela tá muito exagerada. Então, pra mim, é fora de lógica a pessoa ela fazer um ensaio e aí ela alterar o fundo todo, pôr a pessoa com uma roupa que ela nunca pôs, num lugar que ela nunca foi. E aí De um depois... jeito que ela não é. E aí depois, como é que você vai explicar isso pro seu filho? O Luca vê lá no futuro uma foto sua lá com um suéter, com um fundo natalino totalmente de um lugar que vocês não foram. E aí depois ele vai falar assim, ai pai, não sei o quê. Aí você vai falar, como é que você vai explicar pra ele? Não, a gente não foi nesse lugar, nunca existiu. Isso aqui é uma coisa que a gente criou. Eu fico preocupado de como explicar pro Luca como que alguém que tira foto e tira só o que incomoda não tirou o pai dele da foto. Mas isso é um problema que a gente vai precisar passar junto no futuro. Mas eu acho engraçado porque realmente acho que o povo perdeu um pouco a mão com várias coisas, né? Esses dias eu fui procurar Isso um também contato, aconteceu. dentro disso, eu fui procurar um contato no WhatsApp. Eu digitava o nome do cara e aparecia. Só que eu não reconheci ele na foto. Mas era demonização facial ou era uma IA? Não, teve um do que encontrei no shopping, demonização facial, depois a gente fala sobre isso, que eu falei, vai ficar chateado agora. Ficou lindo. Mas irreconhecível. Mas não era esse o caso, você vai fazer
Perdeu a mão. Era um outro que usou uma foto de IA, velho. Só que não é o cara. Você vê ele tudo engomado, tal, arrumadinho, penteado. Aí como eu digitava o nome do cara pra procurar e aparecia aquilo, eu falei, mas não é possível que eu não... perdi o contato do cara. Sabe quando você se perde, cara? Até eu entender que eu bati na foto, apareceu, eu falei, nu! Daí eu perdi o foco, acabei não mandando mensagem, que eu esqueci pra que eu queria falar com ele. Sem brincadeira, velho. Eu esqueci o que eu queria com o cara, de tanto tempo que eu perdi ali naquilo. Por conta da foto. A hora que impactou a foto de IA, eu falei, meu, que porra é essa? Aí eu não lembro quem foi que falou. Eu falei, isso aí é IA, pô, você não vê que é IA? Eu tô me sentindo muito... Sabe aqueles velhos que caem em fake news, assim, que olha e não sabe se é verdade ou mentira? Eu tô me sentindo muito assim com o IA, cara. Fiquei feliz que você assumiu que é velho. Mas pra em mim já tá uma momento parte eu não boa, falei né? que eu não... Já evoluiu. Em nenhum momento eu falei que eu sou novinho. Evoluiu um pouco. Né? Eu sou velho, fazer o quê? Embora a carcaça esteja melhor que a sua. Assim, controvérsias. em contrapartida, a IA, ela é boa também, né? Porque ela traz aí um recurso diferente para nós fotógrafos, né? Que a gente consegue fazer seleção rápida, né? A gente consegue, tipo, a seleção que eu falo é tipo curadoria ali, né? Acabou o ensaio, você descarrega o cartão, você consegue identificar olho fechado, ela já descarta, Então, a gente tem aí programas legais, né? O Aftershoot, que faz isso, né? Fotos iguais, ele já determina ali e vai tirando. Que legal. Então, é um recurso muito bacana que a gente tem hoje, né? Que não existia e que, nossa, era um tempo muito grande. Ana, eu usei o Photoshop na mão de fazer o PF, cortar, limpar, apagar. Não existe mais. Eu que sou velho. Vai lá e fala expandir pra lá. E eu que sou velho, tá vendo? Eu que sou velho. Ele fez o show, ele fazia na pedra, esculpindo com o Photoshop. É assim, absurdo. O Photoshop eu nunca gostei na vida, assim, então eu nunca passei essa raiva aí. Eu já fiz convite, quando eu trabalhava em estúdio, eu fazia convite, as coisas do Photoshop. Mas, assim, quanto à edição, eu gosto muito do Lightroom, né? Sim. E, assim, eu acho que é um programa excepcional, que não adianta. Eu encontrei as minhas cores, então eu falo que depois que eu consegui entender minha identidade, foi virando a chavinha também, hoje eu tenho minhas cores, as pessoas batem o olho na foto, sabem que foi eu que fiz, né? Sabe que são as fotos da Ana. Então... Chega no estúdio tirando sapato. Chega no estúdio tirando sapato, são coisinhas, né, que vão fazendo a gente criar a nossa identidade, né? E aí, assim... Eu gosto muito de comentar também sobre isso, né? Da questão da identidade, porque muitos fotógrafos têm essa dificuldade. E hoje eu sou mentora também para fotógrafos, e eu tenho uma mentoranda que ela tá num processo, e a gente vive isso, um momento da vida. E aí, depois que eu também consegui identificar, né? Hoje eu tenho minhas cores autorais, e esse ano, agora 2026... vamos ter vendas de presets. Venda de cores. Porque tem um público hoje que já me procura pedindo, sabe? De fotógrafos e tudo. Claro que preset não salva foto, né? Tem gente aí que compra milhões de presets e não consegue ainda fazer. Bom, agora a gente vai falar com você, que tem a sua empresa, ou começou agora, ou já tem algum tempo de marca rodando e ainda não registrou a marca da sua empresa. Vitor, dá um conselho. Besteira, porque é um investimento baixo perante o problema que você pode ter se alguém entrar com o registro e você perder tudo que você construiu. Porém, você tem que fazer isso com quem entende de verdade. Então, você precisa conhecer o pessoal da Village. São diversos escritórios espalhados pelo Brasil. Então, clica aqui no link da descrição e conheça a Village. O cara tem um e-commerce bacana, bem organizadinho, mas vive travando, vive tendo problema, vive perdendo venda e o pior, não tem suporte. O que você me fala disso, velho? O cara tem que conhecer, você precisa conhecer o quanto antes a ShopHub, a plataforma inteligente para o seu e-commerce. Por quê? Além de ter todas as conexões necessárias, ferramentas dentro da plataforma, tem suporte 24 horas por dia, sabe onde? Aonde? Pelo WhatsApp. Então, se você não quer ficar abrindo chamado, esperando dias para ter seu problema resolvido, é fácil. Clica no link que está aqui na descrição e contrata a ShopHub. Ô Jean, para quem acha que pode tomar decisão sem dados, o que você pode dizer? Cara, você precisa ter os dados na mão, você precisa conseguir ler a sua empresa para tomar qualquer tipo de decisão. Se você ainda não consegue, na hora que você precisa gerar um relatório, tem dificuldade, a gente tem uma dica importante para você. Você precisa conhecer a CHB. É o melhor ERP do mercado e que pode solucionar diversos gargalos da sua empresa, seja ela rural
ou industrial. CHB é da estratégia ao controle, a sua gestão no próximo nível. Então clique no link da descrição e conheça já a CHB. Vitor, fala um negócio pra mim. Tem alguma forma de a gente diminuir processo e papelada dentro de uma empresa, cara? Cara, tem essa forma, ela se chama SoftUp. É o ERP perfeito para controlar todos os processos. Por exemplo, tem gente que vende múltiplos canais, Mercado Livre, Shopee, Shein e no próprio e-commerce dele. Acaba vendendo o produto sem ter estoque para poder atender o outro canal. Isso é resolvido e os robôs da SoftUp te avisam, inclusive, se tem algum tipo de erro na sua nota fiscal. Eu nunca vi nada parecido com isso, cara. E se esse também é um problema para você, clica aqui no link e conheça hoje as soluções da SoftUp. O que você traz, Ana, e que eu percebo muito bem vendo benchmark, né, outros fotógrafos e videomakers, etc., é que existe uma identidade muito grande no seu material. Né? Eu olhando as fotos, eu sei quando é sua ou quando não é. Eu descobri que a Duda era sua irmã, porque eu vi uma foto dela e do Zanoni e falei, gente, foi a Ana que fez. Depois eu fui correlacionar e entender que era sua irmã, mas eu fui pela foto, eu identifiquei que você tinha feito aquela foto. Pela cor. Né? Eu acho que isso para quem é artista, é um elogio muito grande, você entender. Sim. Porque quem quer falar com todo mundo não fala com ninguém. É. Né? Quem quer agradar a todos, se você fosse fazer fotos mega carregadas e escuras, etc., não é você. Né? E acho que é difícil tomar decisão, é difícil percorrer esse caminho em qualquer área, na verdade. Né? Que nem o Jean, ele bate muito, vendedor de groselha. Né? Ele bate muito nesses caras aí e tá certo. É a posição dele e faz sentido demais pro segmento que ele atua. Né? Então, assim, acho que isso é uma coisa muito impressionante quando você consegue colocar isso e, principalmente, que as pessoas valorizem esse diferencial. Entendeu? Eu acredito que, no caso, é um depoimento meu como cliente, né? Eu falei, eu não poderia errar, porque o parto é um só. Só né? mais uma vez. Você pode casar 10 vezes, ter 10 casamentos. Exato. Mas o parto... Um ano do pode ter Lucas 10 foi um filhos, só. mas cada filho é um parto. Cada não filho tem é um como parto. usar um a ano foto dele é do um filho só. 2 no parto do filho 1. Não dá. Isso. Mas eu acho que um grande presente que eu vou deixar pra ele vão ser esses registros. Com certeza. Eu tenho no computador uma pasta que vai... Eu vou colocando cada ensaio que vem, eu já tenho todos eles organizados ali para que ele possa ver tudo isso com essa estética, com essa linguagem, com esse carinho, com esse cuidado. Né? Isso Então, é muito legal, muito Vitor, massa. porque é uma dica que eu dou para todos os pais, que é bem isso que você falou mesmo, de separar as pastas, colocar dentro de uma nuvem, de um HD, usa qualquer recurso. E assim, sem dúvidas também, você imprimir, né? Colocar isso em álbum, na parede, tudo, porque a foto é um investimento, né? Então, você hoje fazer tudo isso, né? É importante você ter um tempo, porque eu já tive muito cliente, muita família que depois de um ano, Ana, você tem o vídeo ainda do parto? Você tem a foto disso aqui? Não tenho mais, não sei, porque eu perdi, porque não sei o quê, porque eu apaguei aqui do meu WhatsApp, nananã. E aí? Eu guardo por 3 meses, isso tá em contrato, é o tempo que eu guardo. Se for ter um backup de tudo que você faz, consigo, não tem mas... jeito. Isso é do mundo inteiro para armazenar isso aí. Então, e aí é uma coisa muito séria, né? Porque aí a pessoa, ela perdeu um momento que não volta mais. Então, é um investimento que precisa ser valorizado e que precisa ter um cuidado especial, né? Então, essa é uma dica também que eu dou muito para as mães, para os pais que passam lá no estúdio. Legal. Com certeza. Eu vejo que assim, tem a questão ela estar disponível o tempo inteiro, porque um parto pode acontecer, Surreal, né? que é surreal. Tipo, ela tá aqui com a gente agora E pode, que nem um médico pode de plantão, acontecer. né? Pode acontecer de nascer uma criança agora pra você sair correndo. Sim. A parte boa que ela Então, tá a perto, criançada tá sossega aí. Se nascer no outro, ela tem que ser... Mas enfim, molecada fica quieta e não nasce agora, só mais uns minutos. Mas o que eu acho legal é que assim, que é o tipo de serviço, cara, que não é o cliente quem dirige o que quer, quem direciona o que quer, né? Muitas vezes quando a gente atende, o cliente fala, eu quero isso, eu quero aquilo. O meu trabalho tem uma parte do trabalho está direcionada à vontade do cliente, mas muito mais à necessidade do mercado, a todo o resto. E no tempo que você fala, assim, se ele te procurar, a sua entrega é uma entrega que evidencia o que você entende que vai ficar legal. Ele tem que confiar de olhos fechados em você para saber que aquilo é o melhor. É isso. Né? É exatamente isso. E aí que é você muito falou. foda essa questão de como gerar esse valor e como fazer o cara perceber o valor e contratar isso na confiança. Então você tem que ter não
não só a marca, um nome, mas tem que ter tem que ter um lastro muito forte, cara. Me impressionou, porque esse eu acho que é um... Você é uma fotógrafa, tem uma empresa pequena, média, enfim, mas tem muita empresa grande que não consegue gerar essa percepção de valor, mesmo com todo o recurso que ela tem. Sim, e é bem isso, porque uma das minhas orações com Deus sempre foi essa, assim, de que o meu público perceba o meu valor sem que eu tenha que bater na porta dele e falar, é assim, assim, assado. Que a pessoa, ela entenda através da minha foto o que é que eu tô querendo falar, qual que é a linguagem que eu tô usando, porque o público que chega pra mim e fala assim, Ana, eu abri essa pasta aqui no Pinterest, eu quero essa foto aqui, essa. Eu recebo gestante que chega no estúdio com a pasta pronta. E aí, quando ela chega, eu até acato, escuto, falo, legal, não. Algumas eu já detalho e falo, essa eu já não faço. Não é meu estilo, não é minha vibe. E só que o que eu peço sempre a Deus é isso. Que não chegue esse tipo de cliente que fala, eu quero que você faça essa foto. Porque isso já me trava, já me bloqueia. Normalmente, se você fizer aquela foto e mais 85 fotos que você quis, ela vai esquecer qual foto ela pediu. Isso. Ela vai gostar das que você trouxe. É óbvio. E tem uma questão que é importante, que assim, você que tem um senso estético, não muito dos melhores, mas tem, ainda discute isso com ela, né? Eu fico pensando... se eu ver as suas fotos, ensaio, provavelmente eu vou identificar que tem um padrão, mas eu não sei te falar o que é. Tava pensando aqui, ela tava falando um negócio do cara que foi lá e falou, deixa o céu azul. Cara, se ele faz pra mim, o azul vai sair desse verde do pausa aí até um azul, sei lá o quê. Pro Jean é preto, branco e colorido. E acabou. Assim. E acabou. Né? Então, azul é isso aqui, mas azul também é aquele que tava no pausa. E aí alguém fala, aquele é verde. O problema daquele professor, se ele fosse me ensinar que azul que ele queria disso daí. Mas é o que eu tô falando assim, eu não tenho essa percepção estética tão forte. Então, assim, eu teria que ser convencido por alguma coisa que eu vi de portfólio e falar assim, é isso que eu quero. Não sei o que é preset, não sei que cor, quais são suas cores. Eu sei que esse resultado me agrada. E aí o cara não tem técnica para discutir com você. Mas eu queria mais escuro. Você vai falar, olha, não faço. Mas né? E o cara tem que comprar essa ideia. Eu achei muito louco isso, assim, que é uma percepção de valor que o cliente tem que ver, mesmo sem saber o que é. E ele você... tem que entender que é isso e acaba te contratando por isso, né? É muito legal isso. E você ter isso já determinado, isso... Nossa, isso é muito... É algo que eu lutei pra conquistar. Porque tinha muita gente que chegava com cara assim, cara assado, cara assado. Aí depois que recebia as fotos que falava... Nossa, ficou melhor do que eu esperava, era isso que eu queria. Que bom que você chegou. Nossa, só as fotos têm um quentinho. Hoje eu tenho clientes, um feedback muito legal. As fotos têm um quentinho. Só as fotos têm um quentinho nelas. Elas falam isso. Elas falam isso. É uma coisa muito... Só foto tem engraçado. Não sei te explicar, mas eu abro a galeria, Ana, eu vejo um aconchego, um quentinho nas suas fotos. É o que elas falam pra mim. Por causa da cor. E aí tem uma coisa também que eu recebo de feedback muito legal, muito positivo, e é uma coisa que eu também lutei e ainda luto pra colocar na cabeça de quem me procura, que eu não gosto daquela foto instantânea, que você faz e entrega no outro dia. Eu não sou essa fotógrafa. Eu não sou essa fotógrafa. Então, tipo assim, se a pessoa quer uma foto de produto, quer uma foto que é rápida, que é de evento, a pessoa, ela não pode me procurar, porque eu não vou entregar no outro dia. Eu não sou a fotógrafa que faz... Você não tá fritando pastel. Você vai trabalhar a foto, você vai cuidar da foto e vai entregar no seu tempo. Na verdade, o que eu gosto é que a pessoa, ela receba as fotos, assim, ela recebeu o e-mail, aí ela, ela não tá esperando. Ela sabe que tem um prazo determinado, mas ela não tá esperando. No dia, ela tá lá na correria do dia dela, aí depois ali, vamos supor, 3 ou 4 dias, ou 5, que seja 7 dias. Eu dou um prazo de 15 dias pra entregar minha foto. Às vezes eu vou entregar antes, às vezes depois, só que eu não falo durante esse período quando. Porque a pessoa, ela vai receber o e-mail, você tá aqui,
Aí você recebeu o e-mail. Aí você abriu, a hora que você, tipo... Aí eu gosto que elas O efeito sintam surpresa. isso. E aí o que eu gosto muito? Que as minhas clientes hoje, elas falam assim, nossa, antes o frio na barriga era pro bebê nascer, agora o frio na barriga é sempre quando chega o e-mail, eu já sinto uma emoção antes de abrir, sabe? Então isso legal. É muito legal. Igual eu tive uma ontem mesmo, que ela tirou um print da galeria dela, o print do e-mail da galeria, do Gmail dela, e aí ela me mandou e falou assim, nem abri ainda, mas já tô chorando. Vixe. Ela falou desse jeito. E aí, aquilo ali, nossa, me deu um gás. Então, eu tava mal. Porque a gente tem as nossas questões. Então, ninguém vê por trás. Porque eu não sou a fotógrafa perfeita, eu tenho vários defeitos. E só Deus sabe, né? Tipo, o quanto é difícil a loucura ali do dia a dia. Quem lida com a ansiedade, com as suas questões pessoais. Então, eu tava num dia ruim. Ai, deprê, sentindo um aperto no peito, assim, uma angústia mesmo. E aí ela fala isso pra mim, sabe? Então isso é muito gratificante. Você ter já alcançado isso do seu público, sabe? É uma valorização. Então eu sou muito feliz por isso. Bacana demais. Eu acho que você trouxe muita coisa legal. Faz a gente pensar por um ângulo que talvez as pessoas vejam muitas fotos e não entendam o que tem por trás, como funciona. Ou a pessoa negligencia o registro dos momentos. Eu acho que não é negligencial. Acho que tem gente que valoriza, tem gente que não. Tem que ser feito. E como tem porque você valoriza, cara, mas quem não valoriza não vai fazer. Se olhar, tá de boa. Fundo de tela do celular, você olhar e falar, meu Deus do céu, que da hora isso daqui, entendeu? Pois é, cara, eu acho que é isso. O público que valoriza isso, ok. Eu não gosto de falar, não, você tem que fazer tudo. Não, tem um cara que pra ele não faz diferença nenhuma e tá tudo certo. Mas pra quem faz diferença, pra quem faz questão disso, pra quem gosta disso, tem que procurar um trabalho desse. E como a gente sempre fala, tem mercado pra todo mundo. Tem o cara que vai fazer sozinho, tem o cara que vai pedir para um primo que é especialista fazer, e tem o cara que vai procurar um profissional. E dos profissionais, tem diversos, e tem que ser um que encaixe com exatamente os seus princípios, valores, com o que você acredita. Que consiga fazer isso aqui. Ai, meu Deus incrível, do céu. Tampou a cara do Vitor, que é excelente, e evidenciou o que precisa ser evidenciado, que é o Luca. Perfeito. É uma sensibilidade que ela teve de falar, tira o que tá incomodando sem precisar de conexão, sem fazer assim, ó, circula e tira, né? Mas enfim, legal, parabéns pelo seu trabalho, acho Obrigada. Que baita trabalho, e pra gente falar de empreendedorismo aqui, se você assistiu esse episódio, né, e não conseguiu captar nada, volta lá e assiste mais quantas vezes precisar até você captar. Teve muita lição de empreendedorismo, teve muita questão de posicionamento, de como lidar com o cliente, propor valor. Eu acho que é um episódio que ele entrega bastante para quem está começando, mesmo para quem está rodando. Tem gente que deve ter um estúdio nessa hora, que passa pelas angústias, passa pelos perrengues, começa a pensar em o que mais eu posso oferecer, e você traz algumas ideias, como venda de preset, como a questão dos cenários, e eu acho que é importante para quem está passando por isso, de repente olhar para isso e entender. Porque para você é natural muita coisa, mas você tem o cliente que ele é recorrente, que é o que fecha os pacotes com você. Você gera demanda sazonal com os cenários, etc. Né? E você tem ainda os pontuais que vão te procurar para um ensaio específico. Né? Tem muita empresa que coloca muito no planejamento para ter pilares para trazer receita, etc. Que para você até é natural isso acontecer. Mas numa construção empresarial, são pilares importantes você trazer receita recorrente, porém ter picos sazonais. Né? Então, acho que é uma aula até para quem não é do ramo. Né? E acredito que o principal de tudo, que você está vendo a gente, conhece o trabalho dela. É foda pra caralho. Show de bola. Vale a pena. Obrigado, Obrigado por ter vindo. Obrigada, de verdade. Valeu. E a gente encerra mais um episódio do Pausa pro Insight. Valeu.